mês de dezembro chegou e com ele as celebrações de Natal e Ano Novo. A data, que pode soar mágica para alguns, pode ser angustiante para outros. E esse sofrimento tem nome: dezembrite. O termo é usado para denominar a sensação de tristeza, ansiedade e estresse que algumas pessoas sentem exclusivamente no período do fim do ano. Nós temos tradições no final do ano, pelo menos, né, na nossa sociedade, de a comemoração de Natal, a comemoração do Ano Novo, né, assim, e uma pressão mercadológica também nesse sentido, de que é um tempo de muita alegria, de felicidade e que todos temos que estar nesse sentido, dessa forma, né? Então, pode levar a comparações, né? Pode levar as pessoas a se desregularem financeiramente, e isso pode gerar realmente um sofrimento nesse sentido. Dezembrite não existe, não é um termo que a gente utiliza, não é um transtorno, tá? Psicológico, e a gente precisa ter muito cuidado com esses termos que são utilizados de forma coloquial. Que quando a gente analisa assim, a etimologia da palavra dezembrite, né, o sufixo -ite, ele fala de ele, aliás, é um termo utilizado na biologia para falar de uma inflamação de sistemas, de tecidos, que normalmente são agudos e transitórios, né? Então, assim, algo que geralmente o próprio corpo já vai resolvendo, né? Então, se eu levo isso, assim, dezembrite, para um lado que é psicológico, eu tô falando de algo que não é um transtorno, que é uma situação que é transitória, né? Hoje a gente tem vivido uma epidemia de diagnóstico e das pessoas quererem dar nomes para sentimentos que são comuns da gente ter. A tristeza, ela é um sentimento que é evolutivamente saudável. A gente precisa passar, às vezes, na nossa vida por períodos de tristeza para que a gente possa fazer uma reflexão, um balanço das nossas ações e, às vezes, ajustes e programação de novas metas de vida, por exemplo, né? A ansiedade também é um sentimento que é normal, né? A gente fica ansioso toda vez que a gente tem algo novo que vai acontecer, que a gente vai viver. E é importante essa ansiedade para que a gente possa se programar, se preparar para essa coisa nova. Apesar de não ser considerada de fato um transtorno mental, a inquietação psicológica sentida nessa época do ano deve ser levada a sério. A gente precisa diferenciar, né, assim, o que são esses sentimentos que são esperados, que são naturais, de sentimentos que podem estar relacionados com algum tipo de situação mais ligada a um quadro de doença, né? Se esse final do ano está fazendo com que eu tenha sentimentos de tristeza que são mais profundos, de uma ansiedade que seja muito maior do que o que é esperado, e isso faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de funcionar no dia a dia, com que ela tenha dificuldade de fazer as coisas que ela precisa fazer, de cumprir as metas, de trabalhar, de ir para a escola, de estar em ambientes sociais, aí a gente precisa observar se de fato não existia alguma coisa anterior, né? Por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, né? Algo que pode aí ser desencadeado, né? Por uma situação que é uma situação como essa que a gente vivencia no final do ano. Por fim, a psicóloga traz algumas recomendações para lidar com sentimentos negativos desse período. É lembrar que precisa descansar, que precisa programar pausas. Nesse final de ano a gente tem muitas demandas sociais, certo? E nem sempre a gente consegue cumprir todas. Então, conseguir fazer escolhas assertivas, escolher estar com pessoas que sejam autênticas, que sejam significativas, aprender a dizer não, né? Se organizar financeiramente, se organizar para que depois você não tenha uma dívida e que isso te gere, né, assim, uma ansiedade no futuro por conta de dificuldades até para pagar essa dívida. Então, assim, esse planejamento todo. Então, esse sentimento de que às vezes acontece no final do ano é algo que é natural.
pelo processo de finalização do ano e de reflexão, mas é um período de transição que a gente vai ter para o início de um novo ciclo que vai começar, que é o ano novo, né? O tempo, ele não acaba no dia 31, né? Ele vai continuar em janeiro, em fevereiro, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso, assim, que é um tempo de transição e não uma finalização.